estamos confiantes de que o Congresso vai aprovar a reforma. Eu acho que as manifestações simplesmente confirmam a ideia de que o povo quer mudanças. E nós tivemos agora uma excelente reunião lá no Palácio. Como é que foi? Excelente reunião lá no Palácio. As principais lideranças políticas do Brasil, o presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, presidente do Senado, Alcolumbre, presidente da República, Jair Bolsonaro, presidente Supremo, Dias Toffoli. Excelente entendimento, justamente conversando sobre tudo isso, sobre os desafios que estão à frente do Brasil. Não pode acirrar a diferença entre o Congresso e o governo? Nenhum, ao contrário, foi um almoço, foi um café da manhã excelente, um ambiente ótimo. Não há esse antagonismo, estão todos buscando melhorar o país. Foi um clima excelente. Obrigada, ministro. Obrigado. Com a palavra, o ministro da Economia, senhor Paulo Guedes. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Você vê que a produtividade pode ser sempre melhorada, né? É um aprendizado. Nós temos uma agenda macroeconômica que é mais visível, né? Reforma da Previdência, as privatizações, mexer nos impostos. Mas existe essa dimensão microeconômica que tem a mesma importância que a agência macro. A produtividade do trabalhador, a competitividade das empresas, a competitividade do país, a longo prazo é o que determina a prosperidade das populações. Nós sabemos que para obter essa prosperidade a longo prazo, em primeiro lugar são as instituições, são realmente as instituições. O crescimento e o desenvolvimento econômico, social e também político, na verdade, refletem essa superestrutura institucional. De ideias modernas, de capacidade de adaptação e de sistemas de inteligência descentralizados. O que são as democracias? Sistemas de gestão política descentralizados. O poder é limitado, é descentralizado, é compartilhado, tem os checks and balances. A mesma coisa os mercados. Os mercados são mecanismos de coordenação de recursos, são mecanismos descentralizados de processamento de informação e coordenação de recursos. Então nós acreditamos muito que essa foi a fonte da prosperidade dos povos através do tempo, desde os romanos lá com o direito, os gregos antes até com a política, os romanos com o direito, os anglo-saxões com política e economia, e modernamente nós chegando atrasados, mas tentando essa modernização institucional. Dito isso, nós sabemos que a longo prazo a acumulação de fatores de produção, capital, trabalho, os fatores clássicos, né, é muito importante, mas mais importante ainda é a qualificação desses fatores. Então, a mera acumulação de capital, que era o segredo da primeira revolução industrial, foi gradualmente substituída pelas tecnologias, que vão acelerando essa acumulação de capital, porque elas dão qualidade, não é só uma acumulação quantitativa. A tecnologia qualifica a acumulação de capital. E da mesma forma a educação qualifica a acumulação de mão de obra. Então não é só o emprego, é o emprego, mas com cada vez mais produtividade pelo fator qualitativo que é o educacional. Então nós sabemos que a longo prazo é isso que vai botar o Brasil para crescer. Nós prestamos atenção em educação, em tecnologias, em boas instituições, mas quando nós criamos a nossa Secretaria de Competitividade, Produtividade e Emprego, nós pensamos muito nesse legado de longo prazo, mas nós estamos pensando muito também num choque de curto prazo. E eu acho que talvez a melhor referência para isso seja um livro até pequenininho, do Wallace. Ele tem um coautor, não me lembro qual autor, mas era Barriers to Richness. Era obstáculos ao enriquecimento, barreiras ao enriquecimento de uma população ou de um país. É muito interessante porque o Adam Smith era a riqueza das nações e esse era o obstáculo ao enriquecimento. E é muito interessante porque ele diz o seguinte: vários milagres econômicos, como o Japão, de repente, no pós-guerra, a Alemanha na reconstrução no pós-guerra, o próprio Brasil, logo depois que derrubou a inflação, quando entrou o regime militar, há períodos de milagres.
há períodos que são registrados na história como períodos de milagre econômico. A economia acelera rapidamente, alguma transformação ocorre, e você tem um crescimento acelerado muito além do que seria explicável apenas pela acumulação lenta e gradual de recursos. E ele atribui isso, justamente, nós tecnicamente dizemos o seguinte, que a economia estava dentro da fronteira de produção. Quer dizer, ela tinha tantas amarras, tantas travas, tanta legislação impeditiva, que ela está trabalhando muito aquém das possibilidades de produção. Mesmo dado o equipamento atual, as instalações, a mão de obra, a educação, dado esse conjunto de fatores de produção, o Brasil poderia estar produzindo, vamos supor, 10%, 15% mais. Então, é possível produzir um milagre de curto prazo, botar uma economia para crescer 5%, 6% ao ano, 3, 4, 5, 6, 7 anos seguidos, simplesmente destravando tudo. Se você destravar isso, desregulamenta aqui, simplifica ali, reduz os impostos, medidas tópicas e, principalmente, desbloquear o uso do conhecimento tácito, ou seja, em vez de só o conhecimento científico, que produz a coisa a longo prazo, as grandes inovações, há coisas que são feitas simplesmente pela imitação. Quer dizer, pega um método que já é usado de gestão no setor privado, adota no setor público também. Aí pega um método que já é usado numa economia, numa empresa americana, norte-americana, traz para o Brasil. Quer dizer, o sujeito vai lá fora, viaja, vê uma coisa interessante, volta, aplica aqui. Então, esse uso do conhecimento tácito, quando você desregulamenta, destrava, simplifica, isso permite ao país dar uma arrancada que nem os agentes convencionais conseguem explicar direito. É um livro muito interessante, é curtinho, é pequenininho, e ele atribui o fenômeno dos milagres de 5, 6, 7 anos de crescimento acelerado exatamente a essa simplificação de procedimentos, essa adaptação, destravamento, remoção de obstáculos legais, jurídicos. Então, isso é que nós esperamos também da nossa Secretaria Especial de Produtividade, Competitividade e Emprego. Não só essa visão de longo prazo, que seguramente vocês nos trabalhos de hoje vão observar, mas também as coisas de curtíssimo prazo que você pode destravar e que o nosso presidente Bolsonaro simplificou também a mensagem durante a campanha eleitoral, dizendo o seguinte: nós vamos tirar o governo do cangote do povo brasileiro. Quer dizer, e eu, durante a campanha também, dizia: olha, é muito difícil o Brasil competir se o empresário tem uma bola de ferro na perna direita, que são os impostos excessivos, uma bola de ferro na perna esquerda, que são os juros elevados, um piano nas costas, que são os encargos trabalhistas, previdenciários, etc. Eu usei simbolicamente essa imagem dos custos mais pesados, mas na verdade tem muita coisa mais que impede esse crescimento de curto prazo da economia brasileira. Então nós queremos, de certa forma, destravar esses obstáculos ao enriquecimento. Eu deixo vocês aqui, desejo uma boa jornada e uma boa manhã, tenho certeza pela qualidade dos participantes que vai ser. Eu adoraria estar sentado aí assistindo e até explico que não poderia ficar pela mesma razão que o senador Bezerra me pediu que explicasse a ausência dele. Toda hora explode uma bomba ali do outro lado da rua e a gente tem que ficar correndo toda hora para... Ele é a PLN4, né, que é fundamental para a nossa sobrevivência aí, que é a aprovação dos créditos para que nós possamos executar um orçamento que foi herdado do ano passado. Então ele me ligou e falou: Paulo, olha, eu estou entre ir ao seminário ou ir à reunião aqui com tais e tais lideranças políticas, porque nós vamos discutir o PLN4 que embananou de novo. Eu falei: senador, não pense 2 minutos, vá, destrave essa bomba aí, porque senão a gente nem prossegue. Mas ele me pediu para explicar a ausência dele e isso explica a minha também, porque que eu vou sair. Muito obrigado, bom trabalho para vocês. Japoneses da pátria, filhos, prepotente a mãe gentil.
chegou a liberdade, um horizonte no Brasil já raiou.